Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Antes de tudo, já deixa o seu gostei nesse vídeo e se inscreva aqui no canal, caso você não seja inscrito. O assunto de hoje é como ser cheio do Espírito Santo. A palavra que nós vamos nos basear para falar a respeito desse assunto é lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 16, que fala a respeito sobre andar em Espírito. Aqui em Gálatas, no seu capítulo 5, versículo 16 em diante, vai falar a respeito sobre a guerra que existe entre a carne e o espírito, em todos nós. Em nós há uma guerra constante entre a carne e o espírito. A carne quer cometer as obras da carne, aquilo que a carne se inclina. E o espírito deseja fazer as obras do espírito. Alguém cheio do Espírito Santo é alguém que anda em espírito, é alguém que se inclina para as coisas espirituais. E como ser cheio do Espírito Santo? É muito interessante porque nessa passagem, em Gálatas 5, vai falar sobre as obras do Espírito. Ou melhor, os frutos do Espírito. Os frutos do Espírito, diferentemente do que muita gente pensa, não é o que eu preciso fazer para ter o Espírito, para ser cheio do Espírito. Não, porque isso aqui é um fruto. E fruto não nasce antes da árvore. Então, os frutos do Espírito, eu não vou cometer eles, eu não vou fazer esses frutos para ter o Espírito. Eu tenho o Espírito e depois é que o Espírito faz com que eu tenha esses frutos, gere em mim esses frutos. Então, por que eu digo isso? Porque a gente não pode confundir. Tem muita gente que faz todas essas obras aqui que fala sobre o Espírito. Tem muita gente que ama, que tem uma boa índole, que tem paz, longanimidade, todos esses frutos do Espírito. Só que ele não tem o Espírito. Então, tem pessoas boas, tem pessoas que fazem boas obras, porém, não servem a Deus. Porém, não crê em Deus. Então não serve. Porque muita gente diz assim, mas eu sou uma boa pessoa. Mas se não serve a Deus, ele não é cheio do Espírito. Ele só tem boas obras, mas não é cheio do Espírito. Porque primeiro vem o Espírito e depois vem os frutos que o Espírito gera. Deu para entender? Então, a gente já entende que esses frutos do Espírito, eu não vou fazer eles para ter o Espírito. Eu faço esses frutos porque eu já tenho o Espírito. O Espírito é que gera os frutos em mim. Mas o que é que eu preciso fazer para ser cheio do Espírito Santo? Para que eu seja cheio do Espírito Santo, existem algumas coisas que eu preciso fazer na minha vida. Primeiro, para eu ser cheio do Espírito Santo, eu preciso não praticar as obras da carne. Porque a carne contende contra o Espírito. Se eu vivo em carne, se eu vivo fazendo as obras da carne, eu não tem como o Espírito dominar a minha vida. Não tem como eu ser cheio do Espírito. Então, para ser cheio do Espírito Santo, eu não posso andar em carne. Eu não posso estar fazendo, praticando, vivendo as obras da carne. Não estou dizendo que alguém que é cheio do Espírito não pode tropeçar, não pode errar, não pode falhar. Não. Estou dizendo que ele não tem uma vida de carnalidade. Ele não tem uma vida de práticas carnais. A sua vida, ela é baseada em obras espirituais. Então, o primeiro passo é não andar em carne. E qual é o segundo passo para ser cheio do Espírito Santo? É fazer as obras do Espírito. É praticar as obras do Espírito. Em outras palavras, é ter intimidade com Deus. Para você ser cheio do Espírito Santo, você precisa ter intimidade com Deus. E não confunda ser cheio do Espírito Santo com estar na igreja. Porque estar na igreja, aceitar a Jesus e até mesmo ser batizado com o Espírito Santo não é ser cheio do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo é ter uma vida de completa entrega para Deus. É ter uma vida de completa intimidade com Deus. Então, para eu ser cheio do Espírito Santo,
eu preciso me entregar totalmente para Ele. Eu preciso meditar, preciso orar, preciso estar cada dia, dia após dia, me entregando a Ele. Aí neste momento eu pergunto para você, qual é a frequência de vezes que você ora? Qual é a frequência de vezes que você lê, que você medita na palavra? Qual é a frequência de vezes que você faz a obra de Deus, que você evangeliza? Quais são os assuntos diários que você conversa com seus amigos? Quais são os teus amigos? E vou mais além. Quem você segue nas redes sociais? Tudo isso são coisas que nos influenciam para sermos cheios do Espírito ou não. Porque às vezes a gente vive a nossa vida, o nosso dia a dia, e a gente não tira tempo para Deus, e a gente não diz, e a gente não serve a Deus com o nosso corpo. A gente não tira um momentinho do nosso dia para falar com Deus, para se entregar, para ler a palavra. Então, nós achamos que somos cheios de Espírito, mas na verdade não somos. Para ser cheio do Espírito, eu preciso ter uma vida de intimidade com Ele. Eu preciso ser amigo de Deus. Eu preciso, dia após dia, estar me aproximando de Deus. Aí eu quero te dizer neste momento, para você ser um cristão, o seu objetivo final é ser cheio do Espírito Santo. Não se conforme com apenas ir à igreja. Não se conforme apenas em cantar em um departamento. Não se conforme em apenas dizer eu sou cristão. Não se limite a essas coisas. Você precisa almejar, desejar ser cheio do Espírito Santo. Pois esse é o ápice da vida cristã, da vida com Deus. É ser cheio do Espírito Santo de Deus. Sabe por que é que nos últimos dias, ou melhor, no nosso tempo, não está acontecendo milagres como acontecia antigamente? É porque não tem mais pessoas, ou tem poucas, cheias do Espírito Santo. Sabe por que é que as pregações estão mudando? É porque tem poucas pessoas cheias do Espírito Santo. Sabe por que é que as coisas estão do jeito que estão? É porque tem poucas pessoas cheias do Espírito Santo de Deus. Para ser cheio do Espírito, entenda uma coisa. Quando eu olho para alguém cheio do Espírito, eu não conheço ele por falar em muitas línguas estranhas, por profetizar, por pregar bonito, por louvar bem, por fazer obras extraordinárias na igreja. Não. Eu conheço alguém que é cheio do Espírito pelos seus frutos. É o que a palavra vai dizer. Pelos seus frutos os conhecereis. Então, quando você olha para alguém cheio do Espírito, você o conhece. Através de quê? Através dos frutos que o Espírito gera nele. E os frutos estão aqui em Gálatas, capítulo 5. Vai falar a respeito dos frutos do Espírito. Paz, longanimidade, benignidade, amor, temperança, domínio próprio, bondade. Tudo isso, fidelidade, mansidão. Tudo isso são obras, são frutos que o Espírito gera na nossa vida. Porque tem gente que diz, sou cheio do Espírito Santo. Mas quando alguém pisa no seu calo, ele perde as estribeiras, fala o que não deve, briga, discute. Então, uma pessoa dessa é cheia do Espírito Santo? É claro que não. Ele precisa ter domínio próprio, ele precisa ter esses frutos para que alguém possa dizer, este aí é cheio do Espírito Santo de Deus. Então, procure ser cheio, procure se entregar, procure se aperfeiçoar no ministério, na obra, na sua vida espiritual, para ser um crente, um servo de Deus, cheio do Espírito Santo de Deus. Porque crentes tem muito, mas cheios do Espírito não tem tantos por aí. Porque pregadores tem muito, mas cheios do Espírito Santo tem poucos. Porque cantores tem muitos, pastores tem muitos, doutores tem muitos, mas pessoas cheias do Espírito Santo não tem tantos por aí. Amém? Eu espero que eu tenha te ajudado através deste vídeo. Você é cheio do Espírito Santo? Você se considera alguém cheio do Espírito Santo? Diga aqui nos comentários o que é que falta na tua vida para você literalmente ser cheio do Espírito Santo. Procure a Deus, procure se aperfeiçoar na obra do Senhor. Eu tenho certeza que Ele vai te encher do Espírito Santo de Deus. Amém? Que Deus abençoe tua vida,
Fique com Deus e até a próxima, se assim Ele permitir.